Muitas das vezes, nos almoços de domingo, quando a família está ali reunida e nós então olhamos para o nosso avô, para nossa avó, ali velhinhos, e sentimos aquele medo, o medo do fim. E para o idoso, isso também é uma realidade, não é uma teoria. Ele sabe que o tempo dele está acabando. Seja bem-vindo ao nosso último episódio da trilogia Saúde Mental da Terceira Idade aqui no canal Neuro e Vida. Eu sou o Carlos Troiac, neurocientista, psicanalista clínico e professor. Recapitulando um pouco da nossa jornada, no primeiro vídeo nós falamos sobre a solidão, o efeito devastador da solidão na vida e na saúde do idoso. Já no segundo capítulo, falamos sobre a diferença entre depressão, demência e como esclarecer tudo isso é bem importante ali tanto para a família como para o próprio idoso. Se você ainda não viu, volta lá nos primeiros 2 episódios, assiste com bastante calma, que eles são, digamos, a base, a fundação para o que a gente vai conversar hoje aqui. Mas hoje nós vamos subir mais um degrau. Vamos falar sobre alma, vamos falar sobre como lidar com o medo da morte, como lidar com a ansiedade do fim dos nossos dias. Vamos falar também sobre a sexualidade na vida do idoso e também a busca de um sentido para esses últimos capítulos da nossa história, da nossa vida. E, principalmente, vamos aprender como transformar o medo em legado. Uma das coisas mais difíceis de envelhecer, por incrível que pareça, segundo a gente vê nos relatos, conversando com várias pessoas idosas, não é muitas das vezes, se você parar para analisar no sentido psicológico, a dor ali nas costas, que, claro, incomoda, mas sim os lutos sucessivos que o idoso passa. O idoso, ele vê, muitas das vezes, a agenda dele ficando, vamos dizer, vazia. É o primo dele que faleceu, aquele amigo que ele conversava sempre, se encontrava às vezes no bar, se encontrava na rua, na praça, para conversar, que se foi. O cônjuge, né, que esteve ali ao lado dele por quase toda a vida, às vezes 50 anos, se foi. E ele pensa assim, eu acho que meus dias estão chegando ao fim. Eu sou o próximo, né? Provavelmente esse é o pensamento que passa, eu sou o próximo. E isso, além de gerar um medo terrível, muitas das vezes, uma ansiedade muito forte, faz com que o idoso paralise a vida dele, porque muitas das vezes ele começa a deixar de planejar as coisas, deixar de marcar, por exemplo, às vezes uma viagem que ele gostaria de fazer, comprar roupas novas. Ele pensa assim, eu já estou com 80, 90 anos, para que eu vou pensar em fazer alguma coisa se daqui a pouco eu não estou nem mais aqui? Mas eu quero te convidar a olhar para a finitude com um outro olhar, vamos dizer, um olhar da neurociência e um olhar filosófico do fim da vida. Se a gente parar para pensar, a morte, ela é o que dá valor ao tempo. Você já parou para pensar por que o ouro ele é tão valioso? Porque ele é raro. E é a sabedoria, é saber que os nossos dias são finitos. Se pararmos para pensar, é o que deve dar valor à nossa vida. Eu acredito que você não deve lutar contra o medo, você deve usá-lo. Usá-lo como? Usá-lo para dizer o eu te amo para a pessoa que você ama de verdade, para aquela pessoa que está ao seu lado. E às vezes você, por alguma razão, não fala para fazer coisas que você quer fazer. Sim, se permitir certos prazeres que muitas das vezes você se limitou por alguma razão. O antídoto para o medo da morte não é ignorar que ela existe. É saber que ela existe, isso todos nós já sabemos desde o dia que nós nascemos. Mas sim utilizar cada dia, pense o seguinte, como se fosse um capítulo da sua vida. Você já viu um livro, né? Certamente, imagina um livro bem grosso, assim, bastante páginas, muito grande. Ele é formado o quê? De capítulos. E a nossa vida, se você parar para pensar, ela não é diferente. Cada dia que passa é um capítulo escrito na nossa vida. Um capítulo de um livro, de uma novela, ou de uma série, com início, meio e fim daquele dia. Como está sendo escritos os capítulos aí da sua vida? Como você tem escrito esses capítulos? Pense nisso. Quando você acorda de manhã, você tem uma folha em branco na sua frente para escrever ali a sua história daquele dia. E deitar ao fim do dia no travesseiro e pensar: como foi esse capítulo do dia de hoje da minha vida? Foi um bom capítulo? Então você tem ali milhares de capítulos, se você já é idoso, se você já é idosa, você já tem ali milhares de capítulos. E tem mais tantos outros pela frente que você vai escrever em tantas mais páginas em branco ainda. Por que nesses últimos capítulos da sua vida as páginas têm que ter poucas histórias ou têm que ter histórias que, digamos, talvez ninguém queira ler? Não há necessidade, pense nisso. E falando em capítulos da vida, vamos falar de mais um capítulo bem importante. Muitas pessoas falam pensam, né, que o idoso, ele, vamos dizer, é assexuado. É claro que é duro para o idoso, né?
ele com a mente jovem, né, a mente dele teria aí 20 anos, 25 anos, na cabeça dele ele se olha no espelho e vê um corpo ali de 80, 90 anos. Mas pensar que o idoso não tem desejo, não tem vaidade, não deseja, não sente falta de carinho, não sente falta de companhia, não quer, não namora, é um erro grave. E além de um erro, é uma mentira biológica e também psicológica muito grave. A necessidade de afeto, de toque, nos acompanha do berço ao túmulo. Nós temos ali uma, como é que eu posso dizer, uma fome de pele, uma fome de carinho e de toque, de abraço, de afeto, de carinho. Nós, muitas das vezes, como filhos, como netos, não devemos olhar e, vamos dizer, ridicularizar ou menosprezar um desejo, uma atitude, às vezes, do nosso idoso, da nossa idosa, né? Todas as vezes a sua avó ali vai querer pintar o cabelo, vai querer fazer um procedimento ali na pele. Ou é isso. Às vezes o seu avô quer namorar ali uma outra pessoa, uma senhora que ele conheceu no clube, para poder viver momentos de romance. Não ridicularize, nem por brincadeira isso. Apoie. Isso é como ele faz eles se sentirem vivos, e eles estão vivos. A sexualidade na terceira idade, ela é claro que ela se transforma, ela não é a mesma com tanta intensidade quanto a de um jovem, mas o idoso ele sente falta sim, sente falta de um elogio, sente falta de carinho, sente falta de cumplicidade, sente falta de amor e amor romântico. A sexualidade do idoso é a vida ainda pulsando. Um idoso que se sente amado, desejado, querido, que tem companheirismo, que tem toque, que tem pele, ele tem um sistema imunológico muito mais forte do que um idoso que está ali, isolado, sentindo solidão. Mas agora, de repente, você pode até me perguntar, mas Carlos, tá ok, mas como então a gente consegue ser feliz sabendo que o fim está próximo? Olha, o autoconhecimento é fundamental. Um livro que eu gosto muito, esse até que está aqui do meu lado, é o do livro do Viktor Frankl. Vou mostrar aqui para você. Em Busca de Sentido. O Viktor Frankl, ele é autor da logoterapia. Viktor Frankl, se você não conhece, passou muito tempo, ele era um psicólogo, né? Ele ficou muito tempo preso em um campo de concentração nazista. E ele anotou tudo que ele observou a respeito de pessoas à beira da morte, pessoas sofrendo maus tratos, e ele conseguiu entrar dentro da mente, digamos assim, tanto dele próprio, fazendo uma reflexão, um autoconhecimento, observando como as pessoas que tinham um sentido, onde elas buscavam a fonte desse sentido da vida, que muitas das vezes as mantinha fortes, e em muitos e muitos casos, o livro relata, essa busca de sentido, esse autoconhecimento, essa força interior, foi a diferença entre quem morria e quem vivia no campo de concentração. Se você quiser conhecer o livro, eu vou deixar o link na descrição. Ele é fantástico e vai trazer bastante coisa à luz, muitas reflexões, muitos conhecimentos que vão te ajudar aí nesse nosso tema aqui sobre a finitude da vida. Uma das coisas que Viktor Frankl fala no livro é que o ser humano ele não busca apenas prazer na vida, ele busca sentido. Ele precisa saber que a vida dele vale e valeu, no caso do idoso, ainda vale, lógico, ele ainda está vivo, mas ele saber que a vida dele teve sentido. Então aqui vai a ferramenta de ouro desse vídeo, que seria então a construção de um legado. Como é que você vai fazer isso? Pede pro seu avô, para sua avó, pro seu pai, para sua mãe, enfim, pro seu idoso, gravar ali vídeos, né, contando como foi a infância dele, como foi a juventude dele, como foi a vida dele, contando a história dele, a biografia dele. Incentive esse idoso, a essa idosa, a reúna em volta dele as pessoas, peça para ele ensinar ali uma coisa que ele faz muito bem, por exemplo, se for na cozinha, uma receita que ele faça muito bem. Fique em volta, demonstre interesse. Pare com ele, organize os álbuns de foto em que eles estão, para que mostre, para que haja recordações, para que ele, então, veja uma coisa muito importante, que a vida dele fez e faz muito sentido. Quando o idoso, ele faz essa transferência, digamos assim, de conhecimento, das experiências dele para outra pessoa, ele sente paz, ele sente que, de alguma forma, ele vai vencer a morte. Algo relacionado a ele vai ficar.
E para você, idoso, olhe para sua vida com orgulho de tudo que você construiu, de todas as cicatrizes, de cada ruga que tem ali no seu rosto. Isso demonstra como você foi importante. E você ainda é. Cada experiência que você viveu, cada coisa que você fez, cada pessoa que veio através de você na sua família. Isso é uma obra de arte única. Assine embaixo dela a sua autoria, a autoria da sua história. Eu quero encerrar essa série com uma metáfora. A vida da gente é como se fosse, vamos pensar que a gente estivesse escalando uma montanha. No início da montanha ainda tem muita coisa para subir, você vai precisar de muito fôlego, muita força. E quando nós somos jovens, nós temos esse fôlego, temos essa força. Ao longo da caminhada, vamos ali subindo, escalando cada vez mais e olhando a paisagem. À medida que chegamos ao cume da montanha, e nessa nossa metáfora, o cume da montanha seria o fim da vida, o ar ele vai ficando mais rarefeito, claro, devido à altitude. Mas apenas quando nós chegamos no topo da montanha, nós conseguimos observar toda a paisagem, ter uma noção do todo, ter uma noção de tudo que existe ali de cima. Se você é jovem, honre, respeite, admire quem chegou ao topo, admire quem é idoso. Se você é idoso, aproveite os seus dias que você está no topo e contemple a paisagem. Continue escrevendo os capítulos aí da sua história. Espero que essa série tenha ajudado você a mudar a forma como muitas das vezes você enxerga ali seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. E você, idoso, espero que tenha ajudado a enxergar o seu próprio futuro. E se esse vídeo fez sentido para você, peço que você curta o vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, leve esse conteúdo para mais pessoas e também traga conteúdo para você interessante, porque o YouTube, quando você deixa o like, ele entende que esse conteúdo é relevante e vai te trazer mais conteúdos similares, não só meus, mas também como de outras pessoas, que você vai achar interessante, que você vai gostar. Se você quer ter acesso a mais vídeos como este, se inscreve aqui no canal Neurivida, que nós vamos aqui estar sempre tratando sobre assuntos relacionados a autoconhecimento, saúde mental, qualidade de vida e por aí vai. E ativa sempre o sininho para que assim que sair um vídeo novo, você seja a primeira pessoa a ser notificada. Foi um prazer estar com você aqui no canal Neurivida e até o próximo vídeo.